Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Infelizmente já está começando a guerra de disseminação de fake news, né? Isso é uma característica do fascismo, do conservadorismo. Eles não têm ideias, né? Eles não defendem, né? A conquista do poder, por exemplo, pelo meio intelectual, sim, pela força. Por exemplo, Mussolini derrubou a democracia pela força, né? Franco pela força, Hitler pela força, né? Todo conservadorismo que um dia chegou ao poder, né? Eles derrubam governos pela violência, tá? E me preocupa muito, né? Porque a juventude, eu como professor, a juventude está se deixando levar por canais como Brasil Paralelo, né, que pregam mentiras absurdas, né, que prejudicam inclusive o processo de aprendizagem deles, né, porque eles tentam reconstruir a história, né, alienam aquele moleque, né, e você que tem compromisso com a verdade, você é perseguido por alunos, por pais. Por exemplo, ontem a Damares chamou, né, a polícia para um professor de filosofia porque ele estava ensinando, né, alguns valores, né, de respeito que ela atrela ao comunismo, né? Como só se pudesse ensinar, né, religião, coisas da direita, né? O professor tem a liberdade de cátedra, ele pode ensinar desde que ele tenha ética com o compromisso e o compromisso da aprendizagem. Né? E eu, né, isso me deixou tão louco que eu tuitei tantas vezes ontem, né, no Twitter, que eu me sinto na obrigação agora de fazer doutrinação, né? De ensinar o jovem que é a esquerda que defende o trabalhador e a direita odeia o trabalhador. Né? Veja como está a situação agora, é só olhar. Né? E aí tem um canal chamado Politize, né? Eles são muito fraquinhos, né? Eles mentem, né? Porque como não tem como atacar o governo Lula pelo seu governo, eles tentam, né, desmoralizar a figura do presidente, né? E eles veem insistentemente todos esses youtubers, né, que o caráter, né, é vendido, né? Eles vendem o caráter, né? E tem coragem de inventar tais mentiras, né? O cara afirma que o Lula vai ser logo logo procurado pela Interpol porque foi financiado pelo tráfico, né? Eu tive o trabalho de fazer uma pesquisa porque eu tinha que ter uma base para poder desmentir ele, né? Qual é a base dele? Né? É um jornal Folha Política, que é um jornal que eles dizem que é escrito por intelectuais como Rodrigo Constantino, que para mim é um ser muito fraquinho, ele não tem tanto conhecimento assim, né? Caio Coppola, né? Augusto Nunes, né? Essa máfia toda da Jovem Pan, né? Inclusive, né, eu me convenço a cada dia que passa que tem que ter uma lei de regulação de mídia. Mas a Jovem Pan e a Rede Globo, né, que pregam a liberdade de imprensa, elas não são uma imprensa que pregam valores democráticos. Elas querem liberdade, mas não pregam democracia. Por exemplo, a Jovem Pan só fala um lado da crítica ao Lula. E eu vou dar exemplos aqui, né? Ele começa dizendo que partidos de esquerda estão ligados ligados ao crime organizado do Estado narcotraficante da Venezuela. Primeiro, o maior produtor de coca do mundo não é a Venezuela, é a Colômbia, que é de direita, né? Mas isso ele não fala, né? Aí ele manda pesquisar no site OK, que é da Cristina Segui, que eu já falei dela, né? Que ela é tão extrema-direita que ela defende o governo fascista de Franco, né? E a extrema-direita fascista tem como característica, por falta de intelectualidade, defender-se através de mentiras, né? Por exemplo, quando Mussolini chegou ao poder, a primeira pessoa que ele mandou prender foi Antônio Gramsci. Por quê? Não tinha condição de combater o Gramsci, né?
A ideia dele, vamos ter que prender esse cérebro no mínimo uns 20 anos, porque ele vai nos derrubar. Né? E assim foi feito. Só que Gramsci tinha tuberculose óssea e morreu 10 anos depois. Né? Mas deixou uma obra espetacular. Inclusive, ele escreveu na cadeia Os Cadernos do Cárcere. Né? Rosa Luxemburgo, qual foi a saída dela? Né? Não dava para combater a mulher através da argumentação, mataram. Einstein, judeu, puxou o carro da Alemanha. E por aí vai. Né? É a Jovem Pan que tá dando essa notícia, né? Do Tutinha lá. Eu sinceramente, eu caçaria a licença dela. Porque ela não é democrática. E se não é democrática, não serve. Assim como a Globo também não é. Né? A Record do Bispo de Macedo, né? Que se acha santo, né? Já foi expulso de Angola, de Moçambique, tá para ser expulso da África por lavagem de dinheiro, evasão de divisa, discriminação racial e principalmente a exigência que os pastores africanos fizessem vasectomia para a igreja não gastar dinheiro para sustentar a família, né? E é assim que, em nome de Jesus, ele construiu essa fortuna, né? Enquanto os pastores lá da África desfilavam com carros populares, tinha pastor que desfilava com carro de 400 mil. Né? Então, né, já que ele se acha um santo, né, e que defende uma mentira dessa, porque eu procurei em vários sites, eu não achei, né, uma base que sustenta essa acusação. Né? Eles dizem que foi parte do general Hugo Carvajal, né, que foi da guarda do Hugo Chávez e que acusava o Lula, Hugo Chávez e mais alguns partidos de esquerda da América do Sul de ter recebido dinheiro do narcotráfico venezuelano. Só que o general nega, ele não falou nada disso. Né? Mas eles dizem que falou porque a Cristina Seguí falou. Né? E aí a gente lembra de Goebbels, né? Que é uma característica também do nazismo. Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Né? Aí ele fala que a gente não pode voltar a uma ditadura de esquerda. Onde teve ditadura de esquerda no Brasil? Né? A gente está tendo uma ditadura da fome, da exploração, né? Da falta de empatia pelo povo. Né? Se a gente pesquisar na internet, são fotos chocantes. Pessoas comprando pele de frango, osso de primeira, osso de segunda, revirando lixo. Eu não sei se é na Paraíba. Na Paraíba a fome está tão braba, né, que tem gente, né, passando fome dias. Né? Enquanto os bilionários estão ficando mais bilionários. E a pobreza se alastra pelo país. E o presidente, o que ele faz? Eu desafio vocês a ver o quanto ele trabalha. A agenda dele, se você olhar a agenda presidencial, ele trabalha no máximo 3 horas por dia. No máximo. Né? Porque ele não tem compromisso. Aí fala que defende a liberdade, né? Porque ele vai deixar os aeroportos abertos por causa... e a nova cepa, com certeza, do coronavírus vai entrar no Brasil. Ele diz isso porque ele defende a liberdade. Não é que ele defende a liberdade. Por trás do discurso dele, tá os amigos dele, capitalistas, que estão pouco preocupados que pobre morre ou não. Porque eles não vão se expor. Quem vai se expor é o povo trabalhador. Né? Então ele abriu mão da defesa da vida para defender o capital. Né? E aí veio com uma frase maravilhosa. Às vezes é melhor perder a vida do que a liberdade. Eu nunca tinha visto essa frase. Né? Porque quem perde a vida não tem liberdade. Né? A vida é o bem maior. O segundo é a liberdade. Né? Então, porque eu gostaria que ele perdesse a vida, né? Para nos dar a liberdade. Né? Aí o Glynn, né, publicou no Intercept, né, e aí ele tenta desqualificar o Glynn. Quem é Glenn Greenwald? Ganhou o prêmio Pulitzer. Né? Foi ele que entrevistou aquele menino do escândalo do Wikileaks. Né?
que ao contrário do Assange, do Julian Assange, ele foi para a Rússia, né? Porque na Rússia jamais os Estados Unidos conseguem tirar, né? Na Rússia ele não sai. O Assange foi para uma embaixada do Equador, né? O presidente do Equador, o que substituiu o Rafael Correa, o Moreno, né? Os Estados Unidos comprou, porque ele é um corrupto, ele se vendeu para a ideologia neoliberal e entregou o Julian Assange, né? Que mesmo não sendo estadunidense, os Estados Unidos se sente polícia do mundo e com direito de extraditá-lo, né? Está acusando esse general venezuelano de ligação com o narcotráfico porque faz parte da difamação da Venezuela, porque ela não abre as pernas para dar o petróleo para eles, né? A arma dos Estados Unidos, né, é o poder de imprensa que eles têm para divulgar mentiras. Por exemplo, eles conseguiram até hoje esconder, através de falsas informações, dos americanos como os índios foram massacrados. Muito americano não sabe que foi a Marcha para o Oeste que matou quase todos os índios dos Estados Unidos. Muitos acreditam ainda que foi o dia D que ganhou a Guerra Mundial, né? Só que quando eles chegaram na Alemanha, né, o Hitler já estava no bunker. O Stalin que ganhou a guerra, né? Por quê? Porque a informação deles, né, é distorcida. Por exemplo, muita gente diz que os Estados Unidos é o bonzinho na Guerra do Vietnã. Por quê? Por causa de Braddock, de Rambo, né? Mas, na verdade, os Estados Unidos foi lá para levar a democracia que eles pregavam na época. Qual era a democracia? A democracia baseada na lei de Jim Crow, de segregação racial, que matou Martin Luther King, que matou Fred Hampton, que matou Malcolm X, que quase matou a Angela Davis, que inclusive veio visitar o Lula no Brasil, né? Que perseguiu negros durante 100 anos depois da abolição, né? Que negros não votavam até o final dos anos 60. Essa era a democracia que existia nos Estados Unidos, né? E queriam levar essa democracia para o Vietnã, né? Se sente geralmente polícia do mundo. Aí ele disse que o Glynn divulgou uma matéria, né, em que o Exército está preparado para reagir, né, que poderia reagir se a esquerda voltasse ao poder, né? Aí disse que o Exército nunca ameaçou partido político. Como não? Quem derrubou o Jango Goulart? Foi o Exército, né? Quem evitou o Lula de sair da cadeia? Foi a ameaça daquele general que está fazendo um cocô nas calças agora, o Santos Cruz, que ameaçou o Supremo e ele não teve o habeas corpus, né? E quando ele fala em crime do Lula ligado ao narcotráfico, me dá uma revolta tão grande, porque é mais fácil o Jair Bolsonaro estar ligado ao narcotráfico, porque ele é miliciano. Eu vou deixar os links, né, das amizades que ele tem. Por exemplo, Rony Lessa, que deu 4 tiros de fuzil na Marielle, morava no mesmo condomínio com ele, tem foto com ele, né? Adriano da Nóbrega, que era o chefe de mandar matar, tinha a esposa e a sogra trabalhando no gabinete do Flávio, né? Flávio sempre homenageou policial criminoso e se recusou a votar a favor de homenagem a Marielle, por exemplo. Por exemplo, esse livro aqui, Como as Democracias Morrem, né? Eles dizem justamente pela falta da argumentação dialética e dialógica civilizada por meio de informações reais, né? E com respeito mútuo, né? Mas a política de ódio é o que está imperando no Brasil.
Os capítulos desse livro são assustadores, né? Por exemplo, aqui, periferia conservadora. Eles estão transformando a periferia em conservadora. Pobre que defende valores de rico. Continuam mais pobres, né? Nova direita, nazismo, do nazismo ao fascismo. É outro capítulo que assusta. A esperança da juventude periférica bolsonarista, né? Isso é muita falta de cultura. Né? Um jovem ser cooptado, né? Pela direita, porque a argumentação é muito fraca, né? Eu já falei para muitos jovens, se vocês acreditam no Brasil Paralelo, é sorte da minha filha, porque vocês não passam num vestibular com informações do Brasil Paralelo. Agora minha filha, com as minhas informações, passa, porque eu tenho compromisso com a verdade do Brasil Paralelo, não. É simples assim. Né? E pronto. Produção de inimigo e a insistência do Brasil violento e a exceção e o estado de exceção. E aí ele alerta, né, porque essa lei de posse de armas, o Jair Bolsonaro não fez com o intuito com aquela lalação de a família ter o direito de defesa, porque primeiro o brasileiro não está tendo dinheiro nem para comprar comida, vai ter dinheiro para comprar pistola. Na verdade, ele está armando a milícia o grupo qual ele pertence. Por quê? Ele pode se tornar a qualquer momento um reacionário que não quer deixar o poder, e 10, 20 mil homens armados, né, sob o comando dele, pode causar um estrago no país. Nem não duvidem, porque ele pode ir para cadeia. Ele tem uma pá de crime nas costas. Tem uma entrevista, né? Tem uma entrevista de um livro, O País das Milícias, né? Que foi um professor da USP que escreveu através de muita pesquisa meticulosa, né? As ligações da morte de Marielle com a família Bolsonaro são muito próximas, né? O Rony Lessa entrou dentro do condomínio sobre a voz de um cara chamado Jair, que pode ter sido um dos filhos dele. Assim que ele conseguiu entrar no condomínio, e foi em outra casa para poder pegar o fuzil. Naquela casa tinha 130 fuzis, né? Eles não são, né? Eles são da família dele. E um desses fuzis que foi usado para matar ela, né? Vejam o documentário Fakeada, né? Porque a Marielle, né, foi morta como se mata político. Arma de fogo, pesada, fuzil. O cara deu uma facada com faca de manteiga, né? Se quisessem matar ele, um tiro de sniper e mandaram ele pro inferno, né? Aquilo tudo foi armado para fugir do debate, né? Eu não sei como ele vai fazer agora, né? Porque ele já está dizendo que vai impor limites pro debate, né? Eu acho que se ele for, né? Eu já vi o Lula enfrentar Mário Covas, né? Franco Montoro, Plínio Arruda Sampaio, Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, né? Gente, né? Ciro Gomes, gente muito mais poderosa intelectualmente. Ele corre dois riscos. Um é ele ter um infarto, e outro é fazer que nem o filho dele, que fez cocô nas calças no meio do debate, né? Porque eles são muito frágeis intelectualmente, eles não têm cultura. Não é por isso que eles mentem tanto. Aí o cara fala, veja como eles são desinformados. Eles dizem que Joe Biden é de esquerda. Não existe esquerda nos Estados Unidos. A esquerda, o mais próximo de um político de esquerda, né, é o Bernie Sanders. Mesmo assim, aqui no Brasil ele seria considerado um político do PDT. A esquerda foi exterminada na Guerra Fria. Mais de 10 mil professores foram caçados, torturados, artistas. Foi uma verdadeira caça às bruxas, né? Os Panteras Negras, que lutavam pela igualdade entre negros e brancos, eram do Partido Comunista. Quase todos os líderes foram assassinados, né? A ideia de que Che Guevara era um assassino, né, é para poder
né, dá a legitimidade ao assassinato dele, né? Ele foi capturado em 8 de outubro de 1968. A CIA diz que ele foi morto em combate, mas ele foi morto com um tiro no coração a queima-roupa no dia 9, desarmado, né? Típico da covardia do norte-americano, né? Os bolivianos que o entregaram na época, né, não entendendo o que Che Guevara fazia, né, hoje tem uma estátua em homenagem a ele e eles consideram Che Guevara como um santo. Por quê? Tem um livro do Frei Beto chamado Um Deus Muito Humano que ele associa as lutas de Che às lutas de Jesus, né? É claro, né, no devido tamanho da pessoa, né? O Che Guevara abriu mão de ser burguês para lutar contra o imperialismo. Se vocês tiverem tempo, procurem um discurso que ele fez na ONU em 1964, né, em defesa, né, dos chefes de Estado que eram mortos, perseguidos, porque não se alinhavam aos Estados Unidos. Eles queriam que pensasse igual a eles. Que democracia é essa? Que você não aceita a soberania dos outros. Né? Aí ele volta a falar da Venezuela. Mas ele não olha para o país dele. A Venezuela está assim, só os Estados Unidos bloqueou mais de 102 bilhões de dólares da Venezuela. Né? Porque os Estados Unidos, que tem o poder da informação, chama de terrorista, né? Mas a Arábia Saudita, que é terrorista, eles não chamam. Porque já abriu as pernas em 1945. Né? O Irã só virou terrorista em 79. Né? Se abrisse hoje as pernas e desse petróleo, já seria santo. Só que o Irã já mandou eles para o inferno, né, com os bloqueios econômicos, porque a China está investindo 400 bilhões no Irã e os bloqueios já não afetam mais eles. Né? A esperança da Venezuela é a vitória de Lula, né, e um possível acordo entre Lula e Xi Jinping, né, para que se dê condições à Venezuela. Porque os embargos são tão poderosos que o Hugo Chávez tentou comprar, por exemplo, aviões super tucanos do Brasil e não pôde. Por quê? Porque tem componente da aviônica estadunidense. O bloqueio não deixa. Né? Se parar um navio na Venezuela, nunca mais pode parar nos Estados Unidos. E aí, para quem o comércio vai? Né? É claro que, né, a Venezuela perde. Né? Isso é uma forma de tentar tirar a popularidade do presidente, né? Porque só assim eles conseguem derrubá-lo. Mas, por enquanto, né, o povo conscientizado não abre mão, né, do controle, e aí eles chamam de ditadura. Ontem eu vi uma entrevista de uma menina, a situação, graças a Deus, da Venezuela está melhorando, né? E pasmem, né? Embora com pouco recurso, né, e sabotado, né, na Venezuela, na ditadura da Venezuela, teve 6 mil mortes de Covid-19. Na democracia do Bozo, 600 mil. Né? Aí o idiota disse que a esquerda destruiu a Argentina. Quando Alberto Fernandes entrou, quem tinha destruído a Argentina foi o Macri, com a privatização de tudo. Ele privatizou tudo, né? Ficou sem caixa e não teve condições de saldar as dívidas da Argentina, né? E aí foi pedir pinico para o FMI, como sempre acontece. Quando o Fernando Henrique fez privatizações, ele ficou sem fundo, né, de orçamento, teve que pedir pinico para o FMI. Né? O engraçado, né, que, por exemplo, né, o Paulo Guedes defende privatização da Petrobras, mas nenhum país do mundo que tem petróleo defende isso. Né? E aí ele vai dizer, né, que as Forças Armadas, né, não combate partidos políticos e combate só ameaça o poder, né, se estiver ameaçando a democracia. Mentira. As Forças Armadas, eu já disse, conforme Marx afirma, é um braço armado da burguesia que faz o que a burguesia determina. Né? Por exemplo,
conceito de criminalidade, o exército foi para a favela. Mas quem abastece os pequenos traficantes? Né? Por que diante de tanta evidência o Aécio Neves não vai para a cadeia? Porque ele é protegido pela elite. E a elite controla o judiciário. Né? Aí, né, é claro que ele não fala, né? A polícia no Rio de Janeiro é violenta, onde tem o Comando Vermelho, o Amigo dos Amigos, mas a milícia que já domina 60% dos territórios de periferia, inclusive tem narcotráfico, né? O exército não vai. Por quê? Protegido pela família do Bozo. Né? Porque ele não defende direitos humanos, porque diz que atrapalha a justiça. Né? Direitos humanos surgiu justamente para garantir que o ser humano seja tratado como ser humano. Né? Por exemplo, é os direitos humanos que garante o direito a ter água, porque é um direito humano. Né? Um julgamento justo. Né? Todos têm direito a um julgamento justo, né? Com juiz imparcial, com direito à defesa, porque está na Declaração de Direitos Humanos. Né? Na história do Brasil, o julgamento mais escandaloso que eu conheço foi o do Lula. Né? Que o Sérgio Moro é um cara de pau, né? Que tem a coragem de dizer que o Supremo, né, fez uma articulação política, né, para livrar o Lula da cadeia. Né? Eu quero ver no debate quando o Lula perguntar: